Fala galera, sejam muito bem-vindos. Hoje eu tô aqui trazendo para vocês um videozinho e a gente vai falar sobre boosters. Com o lançamento de Zendikar Rising, né, Renascer de Zendikar, a gente teve o lançamento de um novo tipo de booster, que é o booster de coleção. Ele é o quarto booster lançado até hoje. Além desse, a gente tem o booster de colecionador, que é um booster mais caro. Tem diversas cartas foil com artes diferentes e tudo mais. A gente tem o booster temático, que vem com 35, se eu não me engano, cartas de algum tema. Geralmente cor, mas pode ser uma tribo, uma guilda e tudo mais. E por fim a gente tem o velho conhecido, que é o Draft Booster, né? Mas você sabe a diferença entre eles dois? Então vamos falar sobre isso? Bom galera, então troquei aqui o ângulo da câmera pra gente dar uma olhadinha. E só dois avisozinhos antes da gente começar. O primeiro é que esses são os boosters de coleção, como eu disse na introdução, tá? Não são os boosters de colecionador, porque pode ser que haja uma confusão aí justamente por causa da tradução para português, né? Que esse é set boosters, que é o booster da coleção, e o outro é collector booster, que seria um booster para colecionadores. E o segundo avisozinho é que tudo aqui que eu vou falar, eu estou me baseando por um artigo que o Marcus Water escreveu, tá, da Wizards. Então eu vou deixar aqui na descrição o link para o artigo, caso você queira conferir. Beleza? Então vamos lá. Aqui a gente tem, primeiro, dando uma olhadinha aqui por fora, né? Eles falam no artigo que eles queriam deixar bem diferente um do outro, justamente para as pessoas não se confundirem. E aí aqui a gente já percebe que esse booster ele vem 15 cartas e esse booster aqui vem 12 cartas. Então eu vou começar abrindo aqui o booster padrão, que é o booster de draft, para mostrar a estrutura dele. E a gente vai conversando mais um pouquinho aí. Então, o booster draft ele é justamente feito para ser jogado estilos de jogo limitado, né? Que é o booster e selado e tal. Geralmente ele tem um padrão de 10 cartas comuns, 3 incomuns, né? Tá conseguindo focar aí para vocês? Acho que sim. E, por fim, uma rara ou mítica, né? E além disso a gente tem um card de terreninho e uma ficha e às vezes carta foil. Então essa é basicamente a estrutura do booster padrão, né? Vamos dizer assim, o booster de draft, que eles chamam, draft booster. Tá? E a ideia deles foi que eles queriam fazer um booster mais atrativo para as pessoas abrirem, né? Porque eles percebiam que muitas vezes os boosters normais, o draft booster, as pessoas só iam atrás da rara, da mítica e não aproveitavam, vamos dizer assim, o resto do booster, né? E aqui é a nossa rara, então bem aquele padrãozinho que eu falei mesmo, 10 comuns, 3 incomuns e a nossa rara aqui. E aqui a gente vem com um terreno. Eu acredito que em Zendikar a gente vem com um terreno desse em cada booster, tá? Mas eu não tenho certeza. E aqui a fichinha que serve para cartas double side, né? Que vem nessa coleção. Então beleza, aqui é a nossa estrutura padrão, vamos dizer assim. E aqui a gente vai ter o nosso set booster, que é um pouquinho diferente. Então primeiro, ele é dividido em 4 capítulos, tá? Eu vou colocar aí na tela para vocês como é que é a divisão desses 4 capítulos, tal, que no artigo eles colocam bem direitinho. Mas eu vou comentar aqui. O primeiro dos capítulos é o bem-vindo, tá? Então, que é dividido em 3 blocos, esse bem-vindo. O primeiro bloco é justamente a carta de arte, tá? Essa carta de arte aqui é similar à carta de os boosters de Modern Horizons, né?
Só que em Modern Horizon tinham 57 dessas cartas. É muito bonito, velho. E nesse boosterzinho, nessa coleção, né, a gente consegue até 81 cartas desse aqui, tá? E um detalhe interessante que veio diferente é que em 5% das vezes vai ter a assinatura do desenhista em dourado. Aqui, não sei exatamente onde, mas em 5% das vezes a gente vai ver isso aí, tá? Depois da arte, né, que é o primeiro bloco do primeiro capítulo, a gente vai ter o nosso terreno básico, tá? Na verdade, eu não tenho certeza se eles colocam lá que vai ser necessariamente terreno básico. Se eu não me engano, eles inclusive podem trocar essas cartas em outras coleções, esse espaço. Mas enfim, aqui a gente tem o nosso terreno básico, né? Como um booster normal. A diferença aqui é que 15% das vezes a gente vai ter um terreno foil, tá? Então esse terreninho pode vir foil. E aqui é o nosso segundo bloco do primeiro capítulo, tá? E aí, para fechar o primeiro capítulo, a gente vem com... O booster vem com 6 cartas. E aí, essas 6 cartas, elas vão estar conectadas de alguma forma. Então, deixa eu separar aqui as 6 cartas pra gente... 1, 2, 3, 4, 5. Nossa sexta é essa aqui, eu vou colocar aqui de cabeça para baixo, só pra gente não tomar nenhum spoilerzinho. Tá? Então, aqui são 6 cartas. E essas 6 cartas, elas podem variar a raridade, tá? É garantido só uma incomum. As demais podem variar entre comuns e incomuns. Aqui a gente teve uma incomum, 2 incomuns, tá? Nesse slot aqui, a gente tem... São 6 cartas, né? Essas cartas são conectadas, tá? De alguma forma. Então pode ser o tipo de criatura, a cor, algum elemento da história. E eles colocam lá que uma das partes divertidas da Abyss Booster é justamente tentar você encontrar qual é o padrão aqui, né? E eu realmente não sei qual é o padrão. Então se vocês souberem, podem deixar nos comentários. Não sei se... Talvez seja Party, né? Que é a nova mecânica dessa edição. Enfim, grupo, Party, não sei. E a probabilidade de você conseguir 6 incomuns é 2%, tá? Então, todas essas informações de porcentagem, eles explicam lá no artigo, beleza? Então, aqui a gente teve, para finalizar o nosso capítulo de bem-vindo, a gente teve essas 6 cartinhas aqui. Depois dessas 6 cartinhas aqui, fechando o bloco de bem-vindo, a gente vai para o segundo bloco, que é o bloco de destaque. O bloco de destaque, ela vem com a primeira carta, é uma carta comum ou incomum, de visual interessante. Então, eles não deixam exatamente claro o que seria esse visual interessante, mas é que nesse caso, eu acho que tem a ver com o fato de ser double side, tá? Então, eu acho que pode ser aquelas artes alternativas também, que a gente às vezes até encontra em boosters de draft, tá? Mas aqui eu achava inclusive que nessa coleção era garantido aquele, mas não, pelo visto talvez possa ser também cartas com 2 lados, né? Então beleza, aqui é a nossa primeira carta de destaque do bloco, o primeiro bloco do capítulo de destaque, né? E aí a gente vai ter mais 2 cartinhas aqui. Essa aqui e essa aqui são as cartas de vaga variável, de raridade variável que eles falam. Então aqui a gente pode ter qualquer raridade, entre comum até mítico, né? Então aqui já começam a aparecer raras ou míticas, tá? Então beleza, né? Uma coisa interessante aqui é que a possibilidade de você encontrar 2 raras e míticas
é de 1,6%, tá? Então é uma probabilidadezinha aí bem baixa. Mas, ao mesmo tempo, de você encontrar pelo menos uma rara ou mítica, a probabilidade é de 23,4%. Então é uma possibilidade considerável aí de você abrir uma mítica a mais, tá? Essa aqui não é o slot de rara ou mítica, é apenas vaga variável. Beleza, então depois disso aqui do destaque, capítulo de destaque, a gente vai para o encerramento de ouro. O encerramento de ouro começa justamente com o slot de carta rara ou mítica. Então, aqui a gente teria a nossa rara, tá? Que poderia ser mítica também. Esse slot aqui é o slot tradicional do booster de draft. É garantido uma rara ou mítica, beleza? Uma coisa interessante aqui é que a partir de Zendikar, a raridade da mítica, né? Ela diminui um pouco, ou seja, está mais fácil encontrar. Então, antes a gente tinha uma proporção de uma mítica a cada 8 raras, mais ou menos. E hoje em dia a gente tem uma mítica a cada 7,4 raras. Então, inclusive no draft de booster, tá? Então a probabilidade de você abrir uma mítica é um pouquinho maior hoje em dia. Beleza? Ainda no capítulo de encerramento de ouro, a gente tem mais uma vagazinha aqui, que é a vaga de carta foil. Que legal! E aí a gente conseguiu tirar uma carta foil rara e além disso com a arte diferente, né? E era justamente essa arte aqui que eu estava falando, que eu achava que vinha nesse slot aqui, mas pelo visto não. Então, só separar um pouquinho aqui para ficar mais destacado. Então aqui a gente veio a nossa foil, é garantido uma foil. E aí, uma coisa legal que a gente consegue perceber agora é que a gente pode receber uma rara aqui, até duas raras ou míticas aqui, rara ou mítica também aqui, né? E até uma rara ou mítica aqui. Então no total a gente pode abrir até 4 raras ou míticas da coleção de T2 nesse boosterzinho aqui, né? E para finalizar, a gente tem o nosso quarto e último capítulo, que é o epílogo. Tranquilo? O epílogo, ele é um capítulo bem interessante, porque ele geralmente vai vir em ficha, tá? Mas em 25% das vezes, que é até uma porcentagem bem alta, a gente vai poder receber uma carta do que eles chamam de a lista, tá? Então a lista foram 300 cartas que eles escolheram ao longo de toda a história do Magic, né, diversas coleções, que eles escolheram para colocar. E aí a gente tem que só lembrar que essas cartas da lista elas não são válidas no T2, tá? Que é o formato padrão, né? Elas valem no mesmo lugar, nos mesmos formatos que elas são válidas. E elas vêm com as mesmas características da onde ela foi impressa, né, originalmente. Então, por exemplo, se ela foi impressa como rara, ela volta como rara. Se foi como comum, ela volta como comum. E o desenho dela, o layout, não é... Se for uma carta antiga, por exemplo, ele não vai ser esse layout novo, tá? Então ele vai ser exatamente o layout que vem. Então, uma ideia bem legal aí para isso aí, né? Então, no total, a gente pode conseguir abrir até 5 cartas raras ou míticas, que é justamente o slot dessa aqui. Então, eu tenho aqui mais um boosterzinho e a gente vai abrir e vamos tentar encaixar aqui novamente a nossa estrutura, né? Então, eu achei muito legal essa estrutura, muito bem pensada e realmente dá mais gosto abrir os boosters, né? Antigamente a gente abria e no padrão, no booster draft, a gente abria e ia direto ver as raras, talvez as incomuns. Agora tem toda uma sequenciazinha que eu achei bem legal. Eu realmente adorei essa ideia da Wizards, né? Então vamos lá. Só uma informação aqui enquanto a gente vai abrindo é que esses boosters aqui eles têm mais ou menos o valor de $1 a mais, tá?
foi informação da própria Wizards que ele seria um pouquinho mais caro que o Draft Booster e seria $1 mais ou menos aí mais caro. Mais uma artezinha aí muito linda. Eu adoro essas cartas de arte. Adoro. Então vamos lá, né? Nosso primeiro capítulo, que são esses 3 blocos. A gente começou com Bem-vindo, né? No capítulo do Bem-vindo, e a gente começa com a carta de arte. Também não veio assinada, é uma pena. Eu queria que tivesse vindo pelo menos para mostrar a vocês. Mas é isso aí. No segundo slot aqui ainda do Bem-vindo, a gente tem o nosso terreno básico, que agora foi um pântano. E aqui a gente tem os nossos 6 slotzinhos aí. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e o nosso sexto aqui. Então, vou separar aqui para a gente ver mais uma vez. Vamos ver quantas comuns e incomuns foram, né? No passado foram 2 incomuns, então 1, 2, 3, 4, 5. Então foram 5 comuns e 1 incomum apenas dessa vez. Agora a gente vai para o próximo capítulo, que é o capítulo de destaque. E a gente começa justamente com o visual interessante, o slot de visual interessante, né? Então, realmente aqui é uma carta flip, então eu não sei se pode vir isso aqui. Talvez não. Talvez só possa vir carta flip nesse slot. Bem legal. Agora a gente vai para a nossa vaga de raridade variável, né? Então, ainda dentro do destaque. Então, aqui a gente teve uma incomum e uma incomum também. Então, eu não tive muita sorte aí. Não consegui abrir rara nem mítica aqui nesse slot. Tranquilo? E agora a gente vai para o encerramento de ouro, começando pela nossa rara ou mítica. E a nossa carta foil, que aqui veio uma carta comum. Então, bem legal aí. E por fim, a gente vai para o nosso epílogo, que é justamente aquela fichinha ou carta da lista. Então, eu não consegui também tirar carta da lista para mostrar a vocês. Mas eu achei bem legal aí. Queria mostrar só essa estrutura aí para vocês, né? Então, para concluir aqui, o que é que eu acho desse booster, né? Desse novo booster. Então, cara, eu achei uma ideia muito boa da Wizards, achei sensacional essa ideia, porque realmente abrir um booster geralmente não... Eu sempre gosto de abrir booster, né? Abrir booster sempre é legal, mas realmente você vai direto pra carta rara e é muito rápido, assim, muito momentâneo, né? Quando você tem um booster nesse estilo aqui, você aproveita a carta de arte, aproveita para ver o tema relacionado, né? Você tem mais chance de tirar terreno básico, foil, você tem mais chance de tirar cartas raras e míticas. Então eu achei uma ideia muito legal aí da Wizards em fazer esse produto. Na minha opinião, vale completamente a pena, pelo menos para mim. Os boosters de draft já não são mais tão baratos assim, eles estão na faixa de R$ 24. E os boosters de coleção, aqui no Brasil, eu vi por volta dos R$ 30 aí. Então é mais ou menos o preço que realmente Mark Rosewater falou, de $1, né? Aí, fora impostos e tudo mais, veio mais ou menos R$ 6 entre um e outro. Então eu achei muito legal. Eu espero que eles continuem fazendo esses boosters e vão aperfeiçoando com o passar do tempo. Eles falaram que pretendem fazer, né, um novo booster normal aí e que nenhum será descontinuado, né? Então acho que é isso aí. Se vocês gostaram, deixe nos comentários aí, deixe o like, se inscreva para não perder mais vídeos como esse. Diga se ficou claro aí a minha explicação, né? Porque realmente é uma estrutura bem complexa assim para um booster, a gente não imagina que tem tanta coisa por trás. Então é isso aí, até a próxima. Valeu!